Salve, salve, galera! Falando um pouquinho de Santiago de Compostela. Muita gente me pediu para falar, contar um pouquinho mais da viagem, contar um pouquinho mais das experiências que eu tive lá. Então, esse vídeo vai para falar um pouquinho dessa experiência. Primeiro passo, as pessoas me perguntam do planejamento, né? Bom, falar um pouquinho disso, eu comecei o caminho de Santiago, pensando no caminho de Santiago dessa segunda vez, lembrando que o ano passado eu fiz o caminho português e essa vez eu fiz o caminho francês. Eu comecei pensando em fazer um mês, desde a França, dá 1.100 quilômetros, ou seja, seriam 29 dias de caminhada. E aí eu comecei a detalhar, planejar, organizar a viagem e tal, até que eu vi que isso não seria factível, não para agora. Falei, vamos fazer por volta de 500 quilômetros. Então meu planejamento começou assim. Eu comecei a trabalhar com 500 quilômetros e aí eu vi que de Burgos, onde eu comecei, até Santiago dava por volta disso. Comecei a planejar. O que é planejar? Entra na internet, você tem vários caminhos que levam a Santiago, vários. Saí da Europa inteira indo em direção a Santiago. Eu fiz o português no ano passado, resolvi fazer o francês. Peguei o caminho francês, falei, bom, deixa eu ver aqui a quilometragem. Cheguei ali mais ou menos em Burgos, 500 quilômetros. Então você pode sair de onde você quiser, desde que tenha o caminho. Na internet você acha isso fácil. E aí eu, de Burgos para Santiago, dava mais ou menos 500 quilômetros. Bom, contatei uma agência de turismo que eu fiz a primeira vez, que foi indicação, chama T-Travel, T-Travel. E falei pra menina, olha, eu quero sair de Burgos para Santiago, tenho 18 dias, 20 dias para fazer isso. E aí? Como é que você consegue dimensionar isso? E aí essa agência ela faz esse trabalho. Tem muita gente que vai na cara e na coragem, carrega o mochilão nas costas, vai parando em hostel e tudo mais. Super respeito, eu acho que é uma experiência, deve ser uma experiência ímpar, mas eu prefiro ter um pouquinho de conforto. Então, eu prefiro ter uma pousada, um hostel. São quartos super simples, mas é meu quarto, só eu tô lá dentro, e um banheiro só pra mim. E a mochila, ela vai transportando de lugar pra lugar, então eu vou com uma mochila menor nas costas. Então, eu tô lá pra pensar, eu tô lá pra encontrar eu mesmo. Meu propósito era, sabe, refletir, reflexões, pensar na vida, em tomadas de decisões, e não em carregar uma mochila de 9 quilos nas costas. Eu saí daqui com uma mochila de 9 quilos nas costas, para passar 20 dias. Ah, é pouco, mas para carregar no caminho 9 quilos no primeiro quilômetro, no 20º dia, no 18º dia, vira 90 quilos. Então cuidado. Então essa agência ela faz isso e eu super recomendo, não me dá trabalho nenhum. Falei para eles, ó, eu quero ir de Burgos a Santiago. Aí ela dividiu ali percurso de 20, 30, 28, 32, 40 quilômetros, foi o meu maior percurso. E por aí vai. Então, um pouquinho da organização do planejamento foi esse. Era para ser 29 dias, foi 18, era para ser 1.100 km, foram 505 km. Cheguei em Santiago, eu fui no frio, né? Eu não fui no calor. Da outra vez eu fui no calor. Dessa vez eu fui no frio. Saí daqui com previsão de 4 a 8 graus no caminho. E não foi bem isso. É um dos perrengues, ok, é legal, é história para contar. Acabou que assim, a maior parte da viagem eu saía da cidade com graus negativos. -6, -4, de manhãzinha, frio pacas. Mas isso é muito legal, isso é história para contar. E uma coisa, eu peguei super poucos peregrinos, porque era frio. Então tem menos gente indo no frio. Só que ano passado eu fui no calor. Se você me perguntar, pô Rodrigo, você prefere frio ou calor? Vou te falar que eu preferi essa viagem de agora do que da outra. Porque o calor, não tem o que fazer, você não tem como andar com ar-condicionado na sua lata assim. O inverno, o frio, você se protege. E depois, à medida que você vai se aquecendo durante o dia, porque eu começava com -6, terminava com 9, 10 graus, você vai tirando a roupa e vai guardando na mala, numa mochilinha que eu tava. Então, isso é um pouquinho do caminho, né? O caminho é energia pura. O caminho é energia pura. Eu adoro por causa disso. Muita gente me pergunta, mas não é perigoso fazer o caminho? Principalmente como eu fiz, uma pegada mais vazia, né? Tinha poucos peregrinos. Olha, não tive problema nenhum. Uma moça me perguntou até se não tinha problema por ela ser mulher.
Olha, eu não vi nada demais, nada, nada, juro. É uma energia ali, parece que assim, eu acredito muito em energia. O que você pede, sabe, a energia que você vibra, você atrai. E o Caminho de Santiago é isso. É uma energia pura. Você ali você tá, todo mundo tá na mesma vibe. As cidades por onde você passa, os bares, os restaurantes por onde você para, as pessoas que você conhece, tá todo mundo na mesma vibração, na mesma energia. Uma energia linda, uma energia positiva. Então, eu te juro, nas duas vezes que eu fiz, não vi nada, não vi um assédio, um assalto, não vi nada. Absolutamente nada, super tranquilo. É um lugar que você vai para um momento seu. Então muita gente me perguntou também, né? Ah, você foi sozinho? Sim, eu fui sozinho. Ah, mas pode ir acompanhado? Olha, se o propósito é algo muito único entre duas, três pessoas, ok. Mas eu recomendo, se não for, vá sozinho. É um momento seu com você mesmo, sabe? Interno, um momento de reflexão, um momento onde você vai se conhecer melhor. É quase essa quarentena que a gente está vivendo aqui no mundo hoje, né? Não é nem no Brasil, no mundo hoje. É um momento onde você tem que aproveitar para refletir, um momento onde você tem que aproveitar para estar bem com você mesmo, sabe? Para curtir, para se conhecer melhor. Santiago, o caminho, fazer o caminho de Santiago te dá essa possibilidade, sabe? Essa possibilidade de estar com você mesmo. Quantas vezes hoje, no mundo tão conectado, tão rápido, tão enérgico que a gente tem, né, uma energia não tão boa quanto lá de Santiago, a gente tem para ficar com a gente mesmo? Muito pouco, muito pouco. Então, recomendo ir sozinho. E ali você tem uma pegada, sabe? Uma energia, você vai conhecendo as pessoas, os bares que você para no meio do caminho para tomar um café com leite, para tomar uma cerveja, as pessoas que você conhece, você vai conversando com as pessoas no meio do caminho. Encontrei um casal da Austrália, um brasileiro, são pessoas do mundo inteiro que você vai conversando, você vai cruzando e as pessoas estão no mesmo objetivo, sabe? Chegar a Santiago, mas para chegar a Santiago, o momento delas com elas mesmo, um momento interno. Então isso é muito legal. Em termos de custo, não é uma viagem cara, posso afirmar isso para vocês, porque a gente passa por cidades pequenas. Só para você ter uma ideia, uma taça de vinho ali em qualquer cidade dessa, você paga 1,50, 1,80, 2 extrapolando. Quando você vai para Madrid, você paga 4 a 5 na mesma taça. Então, para você ver a diferença de preço disso. E isso se reflete nas hospedagens também. Então, Madrid é muito mais caro quando você vai para essas cidades minúsculas, pequenas, muitas que nem abrem, porque elas são feitas para o turismo, para os peregrinos, e no inverno, como não tem peregrino, elas não abrem, é uma cidade fantasma, literalmente fantasma. 9, 10 ruas de uma cidade sem ninguém, totalmente fechada, porque elas vão abrir no verão, vão abrir na hora que começa a temporada dos peregrinos. Então você tem muita cidade pequena e isso se reflete também na hospedagem. Eu, por exemplo, que não fiquei em hostel, e hostel lá é super legal também. Eu entrei em alguns, até alguns que eu ficava tinha o hostel e o hostel junto, uma pousadinha. Os hostels você paga 10, 15 euros por noite, os hostels, né, as hospedagens mais triviais lá do caminho. Eu pagava um pouquinho mais, mas tinha um conforto, eu tinha meu quarto e meu banheiro. Opção minha. Aí cada um pega aquela vibe que deseja. E é muito bom, é muito legal, sabe? Porque é simples, mas é legal, é gostoso, é uma vibe interessante. Aí você tem normalmente perto, ou muito, assim, muitas vezes no mesmo lugar, às vezes perto, bares, restaurantes, e nas cidades, por elas serem pequenas, muitas vezes você tem um bar, um restaurante, ou dois no máximo. Isso também é legal, porque acaba indo todo mundo lá, todo mundo da cidade, o que faz com que você consiga ver o fluxo das pessoas na cidade. Isso é muito legal, porque a gente está acostumado a ver aqui na cidade que a gente mora, mas você vai para uma outra, um outro vilarejo muitas vezes, uma outra cidade, você vê o fluxo, as que as pessoas conversam, os senhores jogando baralho ali, como eles jogam, qual é a dinâmica da coisa, a comida que eles servem, porque vai mudando. Castilho e Leão tem um tipo de comida, quando você vai para Galícia tem outro tipo de comida. Isso é rico para nossa cultura, é muito legal.
É sensacional isso. E eu fazia isso, eu fui para uma reflexão, então eu andava 20 a 40 quilômetros, dependia muito do dia. Saía às 7h30, 8 horas, que eu começava a clarear 8 horas, que estava no inverno. E chegava entre 1 e 5 horas, dependia da distância. Tomava um banho, descia pro bar, ia procurar um restaurante, um bar. Experiências fantásticas. Teve um bar em Arzua, que eu conheci, chamada Casa de Nenê. Puta, uma coisa linda, sensacional. Teve uma parada numa cidade antes de Arzua, eu não me lembro agora exatamente o nome da cidade, que eu comi um polvo. Maravilhoso polvo, maravilhoso. Puta, e assim, na Galícia, polvo, tem muita comida do mar, sabe? Então, e você tem os vinhos, aí os vinhos vão mudando de região. Quando eu ia fazer 29 quilômetros, quando eu ia fazer 29 dias, eu ia passar até por Rioja e Beira, aí Navarra, denominações de origem riquíssimas da Espanha. Depois, como eu saí de Burgos, eu peguei Burgos, fica ali na DO de Ribeira. Então eu passei Ribeira, Bierzo, a parte da Galícia. É uma riqueza de informação muito grande. Então, você tem um momento de manhã onde você pensa, de manhã porque você está caminhando, onde você pensa, reflete, se internaliza e depois à tarde você curte. Comida, bebidas da região, a vida dali. O custo para fazer uma viagem dessa não é grande. É aquilo que eu dei exemplo. Uma taça 1,50 a 2, em Madrid de 4 a 5. A hospedagem se reflete na mesma proporção, então não é caro. Pensando, claro, você vai pagar em euro, né? Então a gente já multiplica por 5, 6 aí, mas independente disso, pensando no todo, não é uma viagem das mais caras, como você ir para grandes capitais do mundo. É uma viagem para fazer sozinho, na minha opinião, maior parte das vezes. Não é uma viagem que oferece perigo. Não vi nada de perigo, nada. Pelo contrário, é todo mundo muito receptivo. Você passa por cidadezinhas a cada poucos quilômetros. Então, isso é muito legal. Então, em termos de segurança, não tem nenhum perigo. E o planejamento depende do que você vai fazer. Dá pra fazer 5 dias, 6 dias. Para você pegar a Compostela, né, um certificado de que você fez, você tem que fazer no mínimo 100 km a pé. De bicicleta e cavalo, se eu não me engano, são 200 km. Mas a pé são no mínimo 100 km. E você tem um passaporte, que chama passaporte do peregrino, e que você vai carimbando ele. Você tem que carimbar 2 vezes, em 2 estabelecimentos, por dia, durante o seu trajeto. E aí isso comprova de onde você saiu. Então, desde Burgos, onde eu saí, eu fui carimbando. Todo dia eu tinha 2 ou mais carimbos. E aí isso, você chega lá em Santiago, você tem o local do peregrino, você vai com o seu passaporte e eles te dão um certificado de distância. O meu certificado de distância foi 493 quilômetros, se eu não me engano. Mas a primeira placa que eu peguei lá em Burgos, aquelas placas que eu mostrei durante os stories, foi de 505 quilômetros. Então, por volta disso. E você comprova através desse passaporte. Então é muito legal, é super bem estruturado, não tem como errar. Tem placas, essas plaquinhas, as flechinhas amarelas, pintadas ou oficiais. No caminho inteiro, o percurso inteiro, você tem essas flechas amarelas ou a concha, que é o símbolo de Santiago de Compostela, né? O símbolo do caminho de Santiago. Então, é basicamente isso. O caminho é lindo, eu recomendo, todo mundo deveria fazer. É um encontro com você mesmo, sabe? É uma dádiva, é um encontro com Deus, é um encontro com você mesmo. Seja o Deus que você acredite, mas é um encontro com a sua energia, o seu pensamento, a sua reflexão. Muito legal isso, é muito legal. Quantas vezes a gente se dá essa oportunidade? Então, curtir, fazer o caminho, se internalizar, refletir, beber, comer, viver a região, viver o que as pessoas da região vivem, tirar proveito de tudo isso. Dúvidas, galera, que eu não tenha colocado aqui, é muito rápido, me manda no direct, eu tento responder à medida que eu consiga. Tem lá todos os stories estão gravados lá nos destaques, em caminho francês. Se voltar um pouquinho tem o português também. Dei uma olhada lá, eu tenho bastante conteúdo da peregrinação, tá bom? Cheers, galera! As energias positivas. Tudo passa. Cheers. Tudo de vinho.